Oi, pessoal, então agora vamos ver a análise da nova, que é a análise de variância, e essa nova então nos permite ver se há diferença entre médias de respostas, por exemplo, um grupo de respondentes por idade, né? Então geração X, geração Y, geração Baby Boomers, pode ser um índice de diferença por porte de empresa, que é o que a gente vai fazer agora, considerando que tem as microempresas, pequenas empresas, as médias empresas e as grandes empresas. Então, pode ter diferença, porque a estrutura da grande empresa é diferente da micro, é diferente da pequena. Então, isso pode mostrar alguma diferença nos resultados da análise dos construtos. Então, a primeira coisa que a gente faz é ir direto lá para os dados do SPSS para poder, então, calcular a partir dele. Então, aqui com os dados, né, nós já vendo aqui os dados, nós já podemos entender. Vamos fazer primeiro, então, por porte da empresa. Vamos imaginar aqui, para vocês já saberem, quando eu coloquei 1 aqui no porte da empresa, significa que era uma microempresa. 2 era uma pequena empresa. Isso de acordo com a nossa legislação aqui no Brasil, foi dividida de acordo com o faturamento anual. Aí nós temos a média empresa, que não tem uma legislação específica, mas ela fica entre a média e a grande empresa. A média empresa é 3, a grande empresa tem uma legislação. Então, como tem a legislação para a grande empresa e para pequena empresa, o que fica no meio entre uma e outra de faturamento nós consideramos como média empresa. Então, nós vamos ver se há diferença entre esses grupos de respondentes. Pode ser que eles respondam diferentemente. Então, nós vamos usar a técnica da nova, é a primeira técnica que a gente utiliza, e vou então em analisar, eu vou comparar médias, ó, analisar, comparar médias, e eu vou aqui onde diz a nova de um fator. Então, essa nova a um fator, eu vou determinar o fator que vai ser o porte, então essa é a variável que vai determinar, então, que a variável dependente e a independente serão as médias das respostas de cada um dos construtos. Vamos lá, então, a nova, clico aqui, ele vai abrir, e aí ele já abre, então, para fazer o cálculo. Bom, eu não vou usar as variáveis brutas, eu vou olhar já a média. Afinal, nós fizemos a média do SA, a média de respostas de sustentabilidade ambiental, a média de respostas de responsabilidade social e a média de respostas de PO, que é performance organizacional. Eu vou olhar essas três médias, marco as três, jogo para cá. Lembrando que o fator que eu vou olhar agora é porte. Eu podia olhar a capital, poderia olhar a quantidade de funcionários, poderia ver a linha do tempo, poderia, mas eu vou ver porte nesse momento. Bom, agora então eu vou preencher aqui os parâmetros, né? Então, pelo porte da empresa, eu vou verificar se tem diferença entre esses grupos de respondentes. Os grupos são microempresas, 2 é média empresa, 2 é pequena empresa, 3 é média empresa e 4 grande empresa. Então aqui, clico no contraste, aí no contraste não vai nada, fecho ele, ok. Pós-OC aqui, eu poderia aproveitar e fazer alguns testes, mas eu não vou fazer e vou usar o nível de significância que já está aqui a 0,05. Nas opções, então, agora sim, eu vou trabalhar com o descritivo. Eu posso escolher a análise de casos por análise e posso também já fazer um gráfico de médias. Poderia me aparecer um gráfico de médias, mas é pouco usual, mas eu vou deixar. Ainda poderia olhar outras coisas, né? Homogeneidade, teste de variância, quer dizer, tem outras coisas, mas o mais importante, ele está aqui nessas anotações aí que nós vamos precisar, ok? Então, voltando para
Eu dou um continuar, então, gráfico e descritivos, anotado. E se eu não anoto nada, continua, então eu só fiz essa observação aqui nas opções, que era o descritivo e o gráfico de médias, né? E aí agora eu já vou fazer o cálculo dessas, né? Então, ele vai abrir o outro, abre o outro, a outra saída, está calculando ainda. Esperar que ele vai calculando. Costuma ser mais rápido. Guardar, ele está calculando. Agora sim, demorou um pouquinho. Não é normal, porque talvez tivesse muito tempo aberto sem utilizar o SPSS, ele fica um pouquinho mais lento. Então, primeira coisa, antes de olhar lá as médias, eu vou olhar direto na nova. A nova funciona assim. Quando nós temos uma saída aqui, ó, da nova, nível de significância, se ele for menor que 0,05, eu considero que ele é significativo, ou seja, a diferença entre as médias. A mesma, isso é o SA, olhando entre os grupos, os 4 grupos, a média do RS, ou seja, média de responsabilidade social, também está acima, ou melhor, abaixo de 0,05, e a média de PO está 0,04, ou seja, ainda está abaixo, ela é significativa. Isto aqui é algo muito importante. Então, eu estava me dizendo o seguinte, nesses 3 grupos há diferença. E agora eu posso contemplar isso olhando aqui as médias. Então, no grupo 1, olha só, deu 3,49. No grupo 2, 3,200. Numa escala de 1 a 5, 3,2. Aqui menos de 3,1. Aqui 3,7. Que é micro, sempre pensando. 1, microempresa. 2, pequena empresa. Média empresa. 3, grande empresa. 4. A grande empresa, na responsabilidade social, é maior. 4,007. Quer dizer, é 4, enquanto que os outros estavam na casa de 3. Quer dizer, há uma diferença entre eles. A mesma coisa ocorre quando nós olhamos as médias de responsabilidade social. Notem de novo que as empresas maiores, a 4, têm muito mais ações de responsabilidade social, enquanto que a microempresa tem muito pouco. A pequena empresa tem um pouquinho mais, a grande empresa tem muito mais. E a questão de performance? Bom, a questão de performance ela é interessante. Todas ficaram mais ou menos parecidas, mas ainda, como nós vimos lá, é significativo. Essa diferença é pequena, mas estatisticamente ela existe. 3,6, 3,5, 3,8, 3,9, né? 3,887, arredondando 3,9. Então, este nota-se que há uma diferença muito pequena, mas há uma diferença. Então, essa é a nova, e a nova serve para dizer o seguinte, olha, o porte da empresa influencia na gestão ambiental, influencia na responsabilidade social e influencia na performance da empresa. Aqui, então, é aquelas questões que a gente acaba discutindo, quer dizer, será que uma empresa ela tem uma melhor performance porque é pequena, porque é grande? Ou o fato dela ser grande acaba influenciando mais nessa performance? Então, aqui tem uma outra investigação a ser feita. E aqui só os gráficos, que é para vocês terem uma ideia, verem como ele funciona, né? Estava bastante parado, então um pouco lento este. Então, a gente nota aqui que quando muda o tamanho da empresa, obviamente vai mudar os valores. Então, pessoal, aqui, ó,
Notem que quando muda o tamanho da empresa, 1, 2, 3 porte, né? Vai mudando os valores das médias. Esse aqui é a média de SA, aqui é a média de responsabilidade social. Então, quanto maior a empresa, maior é a responsabilidade. Quanto maior a empresa, maior é a, a sustentabilidade ambiental, é a responsabilidade ambiental e, por incrível que pareça, a performance, então, ela é muito melhor na microempresa, na média empresa e na grande empresa. Então, esses são os resultados da análise ANOVA, então, que é a análise de variantes. Então, era isso. A ideia é que hoje a gente pudesse ver um pouco mais de como isso funciona, para depois, então, poder construir uma pesquisa, um artigo, enfim, para verificar se há diferença entre um grupo de respondente e o outro, né? Então, essa é a função da ANOVA, né? Analisar as diferenças entre as médias. Para isso, até o próximo.